Estamos aqui com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar, aliás, iremos fazer uma análise sobre a última prova do Barro Branco. Você que vai prestar essa próxima prova. Vem comigo. Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre o que aconteceu na última prova do Barro Branco. É importante que você saiba, é importante que você entenda como funciona a prova, o que aconteceu de fato, qual foi a nota de corte, para que você se prepare com eficiência. Para isso. Por isso que nós estamos aqui. Quisera eu, na minha época, em meados de 1999, às vezes você nem tinha nascido ainda, que eu tivesse esse conteúdo aqui para apoiar, né? Para eu direcionar exatamente as minhas energias para aquilo que importa, ao invés de ficar vendo conteúdo aleatório no YouTube ou estudando de forma errada. Aqui a minha missão é direcionar você, é ser o seu mentor, para que você alcance o seu resultado o mais rápido possível, aliás, nessa próxima prova, beleza? E tem um livro que eu sempre vou, que eu tiver a oportunidade que eu vou mencionar, é o livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, e lá fala, para que eu alcance qualquer objetivo. Lá ele fala em batalhas, né? Mas a gente pode fazer uma analogia para a nossa vida, para o estudo, para o trabalho, para o relacionamento familiar, com a esposa, com a namorada, basicamente para tudo. Então, assim, eu tenho que entender, fazer uma análise sobre a minha pessoa, ou seja, você deve fazer uma análise sobre a sua pessoa. Pô, eu quero passar na prova do Barro Branco. Caramba, eu sonho em ser um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu quero estudar lá durante 4 anos, vou receber um salário para isso de R$ 5.700 para poder estudar e tendo uma evolução salarial no decorrer dos anos. Quando eu for declarado aspirante oficial, vou receber mais de R$ 11.000, né? Vou sair bacharel em ciências policiais, vou sair bacharel em direito. Você tem noção da grandiosidade do projeto? É isso que eu tô trazendo aqui para você. Então, eu gosto de fazer essa analogia porque quando eu estava na mesma condição que você está agora, querendo me tornar, né, um policial, passar no Barro Branco, eu queria me tornar oficial, mas eu não tinha nem noção. Eu não sabia como que era a prova, eu não sabia quantas questões eu tinha que acertar, qual o conteúdo programático, eu não tinha noção de nada disso. E também eu não me conhecia. Como que eu não me conhecia? Eu não tinha uma base, né, um parâmetro para saber se eu estava bem ou se eu estava mal. Uma coisa eu falo assim, eu estudo no ensino médio, eu tiro nota boa. Tá bom, mas qual é o padrão? Qual é o nível que você está? E eu falo isso porque quando eu saí do ensino médio, os professores à época falavam que eu era um bom aluno. E realmente, né, eu era um bom aluno. Se você pegar o meu histórico escolar, eu só tenho nota 10, né? Letra A, né? Antigamente era A, B. Hoje em dia eu nem não sei como funciona. Mas na minha época era isso, e minhas notas eram altas. Porque eu gostava de estudar, eu gostava de ir para a escola, só que o ensino lá não era direcionado, o ensino era fraco. Eu tinha muita greve de professores naquela época, hoje em dia já não tem tanto, né? Já não tem, basicamente. Mas mudou. Hoje em dia, no ensino público, principalmente, não tem um estudo aprofundado. Se o aluno comparecer na aula, ele já passa de ano. Essa é a grande realidade. Então, então essa era a minha realidade naquela época, então eu não me conhecia. Às vezes você estuda em um colégio bom, bacana, tira boas notas, mas e a prova? Como que você tá com relação à prova? Será que você conhece a prova? E o livro, né, do Sun Tzu, ele fala exatamente isso. Para que eu vença uma batalha, para que eu conquiste algo, eu tenho que analisar 2 fatores. O primeiro fator eu tenho que conhecer o meu inimigo.
E o inimigo aqui a gente vai fazer uma analogia com a prova. A prova do Barro Branco. Você conhece a prova do Barro Branco? Você sabe que ela é composta por 80 questões de múltipla escolha, quais são as matérias que são cobradas, você sabe, né, de fato aí, quantas questões você precisa acertar para que eles corrijam a sua redação, e não só isso, para que você seja convocado para o TAF, não só isso, que você fique dentro das vagas. Olha só, você tem que saber isso, beleza ou não? Tudo bem? Esse é a primeira análise que você precisa saber. Pô, a prova é um nível tal, puta, eu nunca fiz a prova, tal matéria eu não estudei, porque não tem no ensino médio, que nem uma matéria que não tem lá no ensino médio, é a matéria de noções de administração pública. Só que não é uma matéria também que você precisa esquentar muito, porque não tem um número de questões que vai ter muita relevância. Mas é bom você dar uma estudada, ou no mínimo, resolver uns flashcards, ver um flashcard, ver lá, resolver umas questões. No meu método, o aluno, ao menos isso ele faz. Para quê? Para que ele garanta, né? Aquela questão que vier fácil, ele vai arrebentar. Né? Então, com essa visão que eu tenho que ampliar o seu horizonte. Você quer se tornar um futuro comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, você tem que ter esse parâmetro, beleza? Pô, eu vi lá, identifiquei o meu inimigo, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que acertar tantas questões, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Pô, tem as próximas etapas. Eu nem vou falar das próximas etapas aqui, mas eu também ajudo, beleza? Eu ajudo você no TAF, eu ajudo você no psicológico, no exame médico, ajudo. Ah, a prova é difícil. Não é que é difícil, é você que é mal preparado, você não é condicionado, você não foi treinado, você não tem um mentor, mas não é isso, né? É exatamente isso. Se você tiver uma pessoa que entenda do assunto, não é ir na esquina e ir lá e fazer parte de um curso e... Não é assim, né? Então, você precisa entender esse contexto. Então, falamos sobre esse primeiro fator aí, que é o inimigo. O inimigo, que é a prova e as etapas do concurso, beleza? Fechou. E aqui também, né, você acompanhando, eu coloco vídeo constantemente para ajudar você. É o único canal que fala basicamente tudo aí do Barro Branco. Pode pesquisar, fiquem à vontade. E aí, outro fator que é importantíssimo. Você ter uma análise completa de como você está. É isso. Você precisa ter essa análise completa de como você está. Alexandro, pô, preciso fazer um simulado. Assim, no meu método, os alunos fazem um simulado que eu chamo de simulado ponto alfa. Lá eles irão ver o nível que eles estão. Beleza? Isso eu faço também no TAF. Eles fazem lá um simulado para o TAF. Lá no psicológico também tem que ter uma análise do psicológico. A psicóloga precisa traçar o seu perfil para saber como você tá e a gente já começar a te preparar desde já. Por isso que eu tenho a mentoria holística, já para ir direcionando você. Já começa tendo aula toda semana, desde já. O seu psicológico vai ser em meados de setembro, outubro, você já vai ter aula desde já, né? E o melhor, da mentoria holística, você só vai pagar se você for nomeado, beleza? Então, é algo muito bacana para você. Já no método para prova, não. O método para prova também é algo, que eu preparei exclusivamente para você, mano. R$37 por mês, conteúdo top. Vai ter aulas de planejamento, que é importante você ter isso aí, cronograma, aulas específicas conforme edital, exercício, aplicativo, flashcard, tudo que você precisa, beleza? Então, você precisa ter esses dois parâmetros, que inclusive o livro Arte da Guerra ele fala. Fechou? E para que você tenha essa noção de tudo isso que eu estou falando, a gente tem que estudar, tem que ver o que aconteceu na última prova. Não só o que aconteceu na última prova, porque na última prova nós tivemos 165 vagas, o edital de 2025. Só que nós temos que estudar também o edital de 2024, porque o edital de 2024 nós tivemos 200 vagas, que é o quantitativo de vagas que nós teremos no próximo edital, que já está autorizado. Beleza? Então, nós vamos estudar. Isso aí vai ficar para um próximo vídeo.
Hoje eu vou falar sobre a prova de 2025, tá? Para que você tenha uma noção, você tenha uma base. Então, menos vaga, automaticamente tende-se a nota de corte ser um pouco maior. Então, se a gente está se preparando, se eu vou estar te preparando para algo mais difícil, quando abrir mais vagas, automaticamente a nota de corte tende a cair. Caindo, você já vai estar dentro das vagas, beleza? Tudo bem? Então é importante que você saiba tudo. Pô, quantas vagas tivemos no último edital? Quantos inscritos tivemos? Quantos habilitados? Quantos convocados? Tem que saber. Por isso que a gente preparou essa aula aqui para você acompanhar, né? Para você entender de fato. Caramba! Pô, é isso que eu preciso fazer, essa é a minha meta, esse é o meu objetivo. E aí, quando você estiver fazendo os seus simulados, que todo mês, no meu método, você tem que fazer um simulado, você já vai vendo a evolução e ir pra cima, e eu estarei na sua posse. Fechado ou não? Tudo bem? E aí eu vou projetar algumas informações aqui, explicando de forma detalhada aí cada slide aí, tá? Fechado? Então vamos lá. Aqui, ó. No último edital de 2025, nós tivemos 14 mil inscritos, 14.570. Se a gente for dividir isso, eu nem vi quantos candidatos por vaga dão, né? 14.570 dividido por 165. 88 candidatos por vaga. É um número alto, não é isso não? E quando a gente olha assim, a gente, puta, assusta. Assusta. Aí você fala assim, meu, vou estar concorrendo no mínimo com 87 pessoas, né? E lembra que eu falei? No próximo edital já tem autorizado. O edital, acredito que vai sair esse mês, tá? Então, você tem que buscar a preparação quanto antes. Por isso eu vou até deixar o link aqui embaixo do meu método para você ir lá e já começar a estudar o quanto antes, com planejamento, cronograma, tudo que você precisa, aula específica, exercícios, tudo que você precisa, beleza? E aí, algumas pessoas assustam, né? Com certeza, né? Eu venho falar assim, calma. Por que calma? Desses 14.570, você precisa entender que nem todo mundo se prepara. É diferente esse quantitativo de inscritos com relação a quem está se preparando de fato, né? Qual que é a real concorrência? Quem que é a real concorrência, né? Então é importante. É importante que você saiba que desse total aí de 14 mil inscritos, 3.161 nem foram fazer a prova. É lógico que um caso ou outro ali, aconteceu algum imprevisto e tal, quebrou a moto, quebrou o carro, mas a maioria, de forma esmagadora, sabe o que aconteceu? A pessoa falou assim, caramba, abriu o edital, uma oportunidade para eu mudar de vida, para eu ter minha estabilidade pessoal, profissional, financeira, caramba, uhul, vou para cima! Vai lá e faz a inscrição. Quando chega no dia da prova, dá aquele frio na barriga e fala, mano, eu nem estudei, eu não fiz um simulado, eu sequer vi o conteúdo programático, eu nem vou lá, eu não vou perder tempo. É isso que essas pessoas, que a maioria, esmagadora, mais de 98% das pessoas, desses 3.161, aconteceu isso, né? Por medo, despreparado, desistência, fraqueza, dor de barriga, enfim, vários os motivos aqui, se eu for mencionar, serão vários, né? Então, você precisa... Às vezes, até você que está assistindo esse vídeo, você passou por isso. E isso é o sintoma de quem não se preparou. De quem deixou para estudar em última hora ou sequer estudou e acha que chutando vai dar certo. Não vai dar certo, beleza? E aí, falamos sobre os 3 mil e pouco, agora 7.542. Lá dos 14 mil... 7 mil, mais da metade, foram eliminados na primeira etapa. O que é a primeira etapa? A primeira etapa, digamos que assim, né, não acertaram o mínimo. Para que eles corrijam a sua redação, você tem que acertar no mínimo a metade. A prova é composta por 80 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas, sendo apenas uma alternativa correta.
Então tem que acertar 40 questões para que eles corrijam a redação. E na redação também não pode zerar, tem que acertar no mínimo a metade. A redação vale 20 pontos, tem que acertar no mínimo 10. Só que se você fizer o mínimo, acertar 40 questões, e você acertar 10 pontos, você vai ser habilitado, tá? Então aqui, ó, mais da metade foram eliminados. E aqui, ó, 3.182 foram o quantitativo de candidatos que foram habilitados. E o que seria habilitado? É o cara que, daquilo que eu acabei de falar, acertaram 40 questões, acertaram o mínimo e acertaram o mínimo na redação. Então, se somar os dois, vai dar a nota dele. Então, 40 mais 10 dá 50. Só que, diferente da prova de soldado, a prova de soldado, se você fizer o mínimo lá, você já vai ser convocado, é certeza. Ao menos os últimos editais, todos os últimos editais, os últimos 5 editais para soldado foram assim. Na prova de soldado são 60 questões e a redação vale 40 pontos. Quem acertar 30 questões e acertar o mínimo na redação, já vai ser convocado para o TAF. Vou falar mais, ainda vai passar dentro das vagas. Aqui do Barro Branco, não. Beleza? Tem que tirar uma nota melhor, porque é classificatório. Apenas no edital que teve 165 vagas, eles chamaram 600 mais os empatados, tá? Então, os empatados, tivemos 85 candidatos empatados. Então, eles só, desses 3.182, só chamaram os 685 primeiros. Beleza? Então, foi exatamente isso. Aí você vai falar, puta, Alexandre, meu Deus do céu, eu não consigo. Consegue. Porque se eu conseguir, né, a primeira prova do Barro Branco que eu fui fazer, pessoal, como eu disse, eu não sabia nada, a época eram 180 questões. Eram 90 questões em um dia e 90 questões no outro. Das 180 questões eu acertei 20. Eu era muito ruim, muito... né? Vou fazer a primeira prova, eu me senti um nada. Tá? Então, foi isso que aconteceu comigo, né? Então, e eu tive que estudar, eu tive que ler livros de metodologia para aprender a estudar, para mensurar os conteúdos, para entender de fato como funcionavam as coisas. Então, você que está aqui me assistindo, não acho que é algo muito impossível, não. É algo que depende de você. A concorrência é com você. É você sentar, ter um cronograma, ter um planejamento, seguir aquilo com aulas direcionadas, fazer exercício, ser mensurado esses exercícios, para que você vá evoluindo, saber qual matéria você está pior e você ir trabalhando isso. É exatamente assim, tá? Para, né, você pensar, às vezes, o primeiro colocado dos últimos concursos nem passaram nas últimas etapas porque não se preparou. Então, tudo é preparação, por isso que eu tô aqui, para te ajudar, para te auxiliar, para falar, mano, calma, tranquilidade, vamos analisar, estamos vendo aqui o que é necessário e assim a gente segue, beleza? Tudo bem ou não? Fechou? E aí, vamos lá. Então, entenderam a diferença de habilitado para convocado, tá? Quem que eles convocaram? Apenas os 685, beleza? 3.182 foram habilitados. No entanto, 685 foram convocados para as demais etapas. Pô, Alexandre, o que aconteceu depois aí das etapas? Aí eu explico em outro vídeo aí, porque aí é um vídeo mais longo, tem que explicar o que aconteceu em cada etapa, beleza? Tá certo? Então aqui nem todo mundo dos 3.182 foram convocados para as demais etapas, que é o TAF, psicológico, exame médico, investigação social e análise de documentos. Tranquilo? Beleza? E aí, a nota de corte. Caramba, Alexandre, habilitado, 50, não é? 40 da prova no mínimo e no mínimo 10 na redação. Pô, 50. Vai ser chamado? Não. Não foi chamado e com certeza no próximo também não vão chamar, beleza? A nota de corte para ser convocado na última prova foi 69, né? Então o cara que acertou 50 questões e foi muito bem na redação, tirou 19 na redação, ele foi convocado. Pô, Alexandre, acertar 19 de 20 na redação é possível? É possível. Mas a média lá de acertos na redação gira em torno de 15 a 16 pontos.
Beleza? Pô, então se o cara vai acertar 15 pontos na redação, ele tem que acertar quanto para chegar com 69? Então ele tem que subir mais aí, não é isso ou não? Então tem que acertar 54, 55 questões ali. Então foi mais ou menos isso. E não deixar de lado a redação. Tem gente que não faz a redação. E no meu método tem correção de redação. Você vai ter direito à correção da redação, tá? Então tem que aproveitar isso, tem que fazer isso, tem que fazer parte. E a professora corrige com o padrão do edital. Também, às vezes, tem gente que quer corrigir a redação, mas não segue os critérios que são exigidos lá no edital. Tem que seguir o edital, o que pede no edital. Beleza ou não? Tudo bem? Então, é isso que você tem que buscar. Pô, Alexandro, vai ter um número maior de vagas. Vai ter um número maior de vagas, 200 vagas. A nota de corte vai mudar? Com certeza vai mudar. E aí eu vou trazer num próximo vídeo o que aconteceu no edital de 2024. Por quê? O edital de 2024 foram 200 vagas. E aí eu vou trazer aqui explicações para que a gente tenha uma base, né? Pô, a nota de corte aqui foi 69. Quanto foi a nota de corte lá? A nota de corte foi menor, tá? Beleza? Então, a gente segue com esse planejamento. E aí, após tudo isso que eu expliquei, seja sincero, a concorrência é alta? Será que a concorrência é alta mesmo com você? Será? Será que é alta ou a pessoa fica arrumando desculpa, falando que não tem tempo para estudar, fica procrastinando, deixando para amanhã, fica falando que é muita coisa? Realmente, é muita coisa. Para você se tornar um oficial, como eu falei, para você ter um cargo de importância, você receber mais de 11 mil reais logo no início da carreira, é lógico que tem que ter, né? Tem que ser difícil, é difícil, tem que ter conteúdo. Mas eu tenho certeza que o que falta para você é planejamento. Você não tem um cronograma, você não sabe o conteúdo, qual estudar, você fica enrolando, procrastinando, você não sabe se está certo, se está errado. Quantas questões você fez na semana passada, você sabe? De bate pronto assim, ó, fiz tantas, acertei tantas, errei tantas e tô ruim em tal conteúdo. Você sabe isso? Tenho certeza que não sabe. E esse é o seu grande problema. É o grande problema da maioria. Não é questão de inteligência, não é questão de inteligência. É questão de organização, de planejamento, de direcionamento, de ter um mentor que vá te ajudar, que vá te orientar, que vai falar assim, meu, faça isso, faça aquilo que vai dar certo. Agora, se você não fizer isso, nunca vai dar. Você sempre vai achar que é difícil e não vai para cima. Mas não, eu tô aqui para falar para você que é mais que possível. Se você seguir o que tem que ser feito. Organizado, estruturado, com rotina, focar exatamente aqui, ó, comigo, no que importa, porque aqui eu trago conteúdo exclusivo para você. E você não pode ficar de fora. Se realmente é o seu sonho, você deve ficar comigo, porque minha missão é te orientar, minha missão é te ajudar, minha missão é demonstrar para você que é mais que possível se você continuar. Beleza? Tudo bem? Espero ter ajudado com esse vídeo. Eu vou deixar o link do meu método aqui abaixo para você ir lá, para você fazer parte. Você vai ver o quão completo é. Você vai ter o acesso lá durante 7 dias inicialmente. Caso você não goste, você pode cancelar, beleza? E não precisa falar nada comigo, não vou ficar chateado, é tranquilo. Eu preparei um conteúdo exclusivo para você passar. E eu estarei com você em todas as etapas. Só depende de você. Então, vem comigo que eu vou te ajudar. Peço que você dê o like no vídeo, isso vai me ajudar a ter um engajamento maior, bem como compartilhe esse vídeo com aquele seu camarada que quer passar, que quer se tornar um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Como eu disse, minha missão é te ajudar. Minha missão é demonstrar para você que é possível. Minha missão é demonstrar que, se você quiser, você vai se tornar um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo e estaremos juntos nessa luta, nessa batalha, nessa guerra, batalha por batalha, batalha por batalha, iremos vencer a guerra. Exatamente isso. Então, vem comigo. Vamos que vamos. Um abraço, força e honra. Até o próximo vídeo. Valeu!